Boa noite, irmãos. Alguns chegaram depois, então, meu boa noite. Sejam bem-vindos, eu, Flávio, a Ivânia. Como é que tá lá a Cecília? Chutando para sair? os quase avós, né? Não, já só avós, né? Quando tá assim, as portas de nascer, já... Setembro, né? Já tá aí. Glória a Deus. Família aumentando, que o Senhor continue guardando, preservando lá a Rebeca, né? Guardando da ansiedade, né? Guardando da ansiedade. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler no capítulo 14. Né? Teve um louvor aqui que o Felipe ministrou, que diz, né, que a sua doce voz que nos guia em meio ao fogo. Na escuridão, sua presença me consola. Esses dias, né, quando até pedi oração lá no grupo da igreja, aí eu estava conversando por mensagem, né, com a minha esposa, eu até falei assim, com certeza, a luta vem de vários lados, né? Mas às vezes o quanto você está próximo, no sentido de comunhão, nós não falamos aqui de salvação, que a salvação pertence a Deus, mas você pode ter sido salvo pelo Senhor, mas em alguma medida você não desfruta, não há o deleite, porque você vive uma vida independente, coisa. Então quando vem essa escuridão, essa doce voz que me guia em meio ao fogo, como que você sabe que é a voz? Como que você vai discernir? O Senhor diz que Ele fala através da sua palavra. Como que você discerne essa voz em meio ao fogo? No meio de tanto barulho, tanta gente falando, tanto conselheiro, tanto especialista, tanta gente que entende tudo. Como você discerne a voz, né? João diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A ideia de João é que tem lá aquele acampamento, vários rebanhos, cada rebanho tem o seu pastor, e o pastor vai levantar, ele vai chamar o seu rebanho, não vai levantar a ovelha do outro, porque as ovelhas dele conhecem a voz dele, porque lidam com ele, se alimentem, leva para a água tranquila para que elas sejam saciadas da sede. Então, quando ele fala, venha, está me levando para onde? Não vai ouvir a outra voz, porque não é a voz que a guia. Mas quando a gente perde contato, e eu repito sempre aqui, facilmente a gente acostuma estar afastado das coisas de Deus. Facilmente, porque não é da nossa natureza. Tudo aquilo que não é da nossa natureza é muito fácil a gente deixar. Paulo esteve numa corte, uns dias de estágio, né? Aí não conseguia, saía de um plantão, ia para o estágio, saía do estágio, dormia para ir para o plantão, não conseguia ir para a academia. A volta para a academia, depois do intervalo, por que é tão ruim, não sei o que, não sei o que lá? Por que é tão ruim, não sei o que? Por que não sei o que? Perde muito facilmente aquilo que não é natural para a gente perde o hábito. E não podemos esquecer que no que tange a nossa fé, para além contrária a Deus, acima de Deus, nós somos inclinados para o mal, como a Bíblia diagnostica o nosso coração. Para além disso, nós temos uma batalha espiritual. E não é que o demônio vai aparecer sentado na sua janela, não. Às vezes você diz que vai fazer o devocional, que nem a gente está fazendo ali no Inverso, no aplicativo, aí o demônio da notificação chega lá. Aí você clica na notificação, saiu do devocional. Não é o capiroto de vermelho e rabo que vai aparecer na sua sala.
São as coisas naturais que nos rodeiam. Em si mesmo não são más. A internet não é má. Entendeu? Você vê um vídeo, se distrair, dar risadas com uma coisa ou outra na internet. Não é, isso não é um mal em si mesmo. Mas quando aquilo começa a monopolizar a sua vida, se tornou uma divindade. Quando aquilo é a primeira coisa que você faz ao levantar e a última que você faz ao deitar. Qual é a última coisa que eu faço a deitar? Vejo as minhas notificações. Vejo as curtidas do meu perfil do Instagram. Vejo quantos seguidores começaram a me seguir depois da minha última postagem. Vejo quantas pessoas visualizaram o meu status do WhatsApp. Essa é a última. E de manhã, qual é a primeira? Vê se de madrugada alguém fez um novo movimento enquanto eu dormia. Quem é que está controlando? Quem é que está ditando o ritmo? Qual é a voz que está ecoando? Faça isso, faça aquilo. Não é a doce voz que nós cantamos que nos guia em meio ao fogo. Não se engane. Não se engane. A canção pode te dizer isso. Outra canção com você pode dizer isso. Mas no fundo, imaginando o seu imaginário antes de dormir, aquilo que está alimentando no momento que você acorda. Então, sim, Ele é Deus que nos guia em meio ao fogo. Sim, Ele é o Deus que a sua presença nos consola. Sim, Ele é o Deus que está conosco. Mas muitas vezes a gente meio que não lança a mão, porque o nosso contato com Ele não acontece. Não acontece. E vez por outra, e esse afastamento natural de Deus, natural, porque nós estamos naturalmente afastados de Deus. Esse afastamento natural de Deus, ele vai fazer com que outras coisas que torne a proximidade de Deus e das coisas que lembram, nos traz à memória, né? Lembra do profeta Jeremias? Eu procuro trazer à memória aquilo que me traz a esperança. A ideia é se rodear, trazer à memória, trazer às vistas, estar sobre os umbrais, na porta, no caminho, aquilo que te traz a esperança. Quando o Deuteronômio fala, fixa no umbral da porta. Para quê? Toda vez que quando você sair de casa, você olha, Deus está comigo, o Senhor nosso Deus, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Quando ele volta, está lá no umbral, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Está o tempo todo, está na manga da roupa do judeu, está ali, ele balançou, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Está o tempo todo. Essa orientação, que isso esteja diante dos seus olhos. Mas o que está diante dos nossos olhos? Como vamos discernir essa voz? O capítulo 14 de Lucas, ele vai nos fazer um convite, o capítulo todo, né? Nós não vamos tratar do capítulo todo, vamos tratar hoje de uma parte e futuramente de outra. Todo o capítulo 14, ele vai colocar termos ao preço do discipulado. Termos ao preço do discípulo de Jesus. De várias formas, esse capítulo 14 vai trazer que seguir a Jesus tem sim um custo. Seguir a Jesus tem sim um movimento contrário, muitas vezes, àquilo que te dê prazer. Até que servi-lo seja o seu maior prazer, porque não é naturalmente. Porque, repito, servir ao Senhor é um movimento antinatural. A nossa natureza está afastada de Deus. Em Cristo Jesus nós somos reconciliados, mas não é o nosso hábito. Nós precisamos desenvolver o hábito de andar com Deus, de caminhar com seu Filho, ouvindo-o, seguindo-o, sendo orientado por ele. E isso demanda tempo.
e esforço. E Jesus vai pincelando em vários momentos algumas coisas que nos cobram. Olha só como começa esse capítulo 14, eu vou lendo e a gente vai pensando acerca do que nós queremos conversar hoje. Mas, num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hipocondríaco, algumas traduções vai dizer o homem da mão mirrada. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e os fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou a mão daquele homem, curou e mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo que seja um sábado? E isso nada responderam. Reparando Jesus como os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes uma parábola. Lembrando, como começa o capítulo, Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Então, ele, aí, soltando o primeiro diálogo, aí no verso 7 ele fala: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a este aqui. Então, você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém lhe convidar, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha e sente no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo que se exalta será humilhado. Todavia, todo que se humilha será exaltado. Depois disse ao que o havia convidado: olha só que coisa. Você vai convidar a pessoa, prepara um banquete, tudo do bom e do melhor, porque nesse contexto, o convidar para banquete era banquete mesmo, não é aqui. Vamos lá em casa jantar, você assa algumas asinhas, uns nuggetzinhos, uma linguicinha. Não era jantar, era banquete. Quando fala banquete, é banquete. Aí o convidado principal é Jesus, chega para ele e fala assim: olha, Jesus disse ao que ele havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles lhe retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar esses banquetes, convide os pobres. Deduz disso que Jesus estava numa casa de alguém que tinha posses. E os convidados, à semelhança dele, eram pessoas de relevância social, provavelmente autoridades do Sinédrios, né, os mestres da lei, pessoas que tinham notoriedade entre eles. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide pobres, aleijados, os coxos e os cegos, que aí sim você será bem-aventurado, pelo fato deles não terem com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Que desafio que Jesus propõe a quem quer ser discípulo dele? Fazer festa para os seus amigos, para aquele que você ama, é muito fácil, o que Jesus está dizendo. Querer na sua casa os bem cheirosos e os que se vestem, falam, andam e compartilham dos seus gostos, é muito fácil. No outro lugar ele fala: se você ama quem te ama, que ganho tem isso? Isso até os publicanos fazem. Se você cuida somente de quem te retribui o cuidado, isso eles também fazem. Olha o desafio de Jesus: não saia da sua turma. Você quer revelar Jesus? Saia da sua panela, da sua patota. Convide, traga para o seu convívio
pessoas que precisam ser influenciadas por você, não pessoas que já são como você. Pessoas que, por vir na sua... Não, olha, já vim aqui 2 vezes na sua casa, você ainda não foi na minha, eu tenho que preparar algo para você ir na minha. Jesus fala, não, esses não. Chame aqueles que, embora queiram te retribuir tamanha gentileza, não podem. Que você só vai dar, não vai receber. Você só vai dar. Jesus fala, pense em dar e dar-se, porque assim eu fiz. Ele veio e se deu. Hoje nós vamos participar do pão e do vinho. Ele deu de si mesmo, tomai e comei. Este é meu corpo. Então ele fala, vá e dá. Porque o que eu estou falando para você fazer é o que eu estou vindo para fazer. Eu vou dar pelos injustos. Eu vou me dar pelos coxos, pelos pobres, por aqueles que não são convidados. São por eles. Então, faça assim. Então, Jesus, capítulo 14, é curto. Quer ser meu discípulo? Seja como mestre. Os desafios. Aí vem o texto-chave da nossa reflexão de hoje, que está entre os versos 15 e o 24. Uma segunda parábola que Jesus conta. Jesus era o mestre das parábolas, né? A partir do verso 15, Jesus diz o seguinte. Né? Começa com o fariseu ouviu, né? O convidado, aquele que o convidou ouviu e disse, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus, né? Aquela coisa... piedoso, homem crente, né? Falou, não, eu não sou alegre porque eu estou aqui nessa comilança. Bem-aventurado é quando eu comer com você no reino de Deus. Aí Jesus, porém, lhe respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, venham, porque já está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Primeiro disse, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentar. Peço que me desculpe. O outro disse, eu casei-me agora e por isso eu não posso ir. Ainda estou em núpcias. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, eu já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque eu digo uma coisa, que nenhum daqueles homens que foram convidados e declinaram do convite, com suas desculpas esfarrapadas, entrará e provará a minha ceia. Deus bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos de livremente, sem que a nossa vida esteja em risco por mente, Senhor. Entoar as nossas vozes, glorificar o teu nome, oferecer ao Senhor o culto, e nesse tempo podemos ouvir a tua palavra, Senhor. Dá que seja o Senhor falando através da tua palavra. Dá que seja o Senhor, através do teu Espírito, falando ao coração dos meus irmãos e ao meu coração. Não permita, Senhor, que as minhas falhas, que as minhas controvérsias, que as minhas limitações sejam impedimentos para que meus irmãos venham receber aquilo que o Senhor tem para eles nesta noite, Senhor. Como eu sempre peço, Senhor, que sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis ao Senhor, rocha minha, meu Redentor.
a unidade a muitos, ao que ele desenrola já a partir do capítulo 13. Mas nós vamos focar nessa parábola, nessa rejeição. A importância das refeições de quem é convidado para ela é muito grande no Antigo Oriente Próximo. Essa parábola, ela reflete o protocolo seguido nas refeições mais formais, em que um convite era feito e aceito com antecedência para que o anfitrião soubesse quanta comida preparar. A aceitação do convite inicial era, portanto, um compromisso social. Na data reservada, um servo era enviado aos convidados que o banquete estava pronto. Deixar de participar a essa altura envergonhava o anfitrião e lhe causava constrangimento. Hoje nós já vemos isso, né? É uma coisa que se tornou, especialmente com a disseminação da tecnologia, da internet. Hoje quase todo convite para alguma coisa pede a sua confirmação. Alguém envia, fala, olha, confirme, por favor, né? Às vezes até eletronicamente, se você estará ou não no evento, para que a pessoa prepare e saiba o número de convidados que estarão lá. E isso já era uma tradição. Nada era de uma hora para outra, era tudo marcado com muita antecedência. Às vezes o novilho era cevado, preparado para aquele evento, porque estamos falando, mais uma vez, banquetes. Não era, a gente não ia ali no Carrefour e comprava o bicho em bandeja. Ele era cevado, né, molado, cortado, ou às vezes assado inteiro, dependendo, mas enfim, era algo que era tratado desde o convite, começava a ser um preparo para isso, para o encontro, para receber os convidados, que eram tidos, nesse sentido, convidados de honra. Aquele que convidava fazia de tudo para que esse se sentisse bem. No entanto, estes aqui apresentam várias desculpas para, após confirmarem sua presença, declinarem. Essa parábola e a do filho perdido, né, ou a do filho pródigo, são duas passagens que demonstram de maneira extravagante a ação graciosa de Deus em relação ao homem. Uma oferta restrita de graça. Desde a queda, que está lá em Gênesis 3, quando nós nos rebelamos contra Deus, vemos um Deus amoroso que vai em direção ao homem que o ofendeu. A quem compararemos esse Deus? Que nas palavras do salmista diz, Salmo 113, inclina-se a favor dos homens. A parábola da grande ceia ou banquete da graça mostra mais uma vez a ação de Deus em direção àquele que não é merecedor, o indigno. A este ele oferece lugar à mesa e um alimento que não perece, o vinho novo. Quem aceita o convite gracioso jamais terá fome. E não é novidade que Deus faz isso. Isaías 55:1 diz, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. A parábola do grande banquete é Deus oferecendo lugar à mesa para aqueles que eram indignos. Foi tudo preparado, está tudo preparado, verso 16 e 17. O nosso lugar à mesa, e isso vem muito apropriadamente para o nosso dia de hoje, que é o dia da ceia, ele não é um dia que foi preparado por mim ou por você. A nossa oportunidade de sentar-se à mesa do rei e com o rei não é algo que nós pavimentamos o caminho. Como o verso 17 diz aqui, na parte B, venham porque está tudo preparado. O nosso lugar à mesa com o rei, o nosso lugar na mesa do rei, foi pavimentado pelo Senhor. Ele nos dá lugar à mesa. Então, é muito... E às vezes, se por um lado nós temos aqueles que tratam a ceia como algo que se você morre no culto,
Você não pode indignamente tocar na bandeja que distribui os cálices. Por outro lado, nós temos um grupo de pessoas que trata como se fosse algo comum. Não reconhece o que representa estar sentado à mesa. Para alguns, verdadeiramente, parece que estão comendo o pão da padaria e o suco da quitanda. Não transcende a mente desse a ideia de que a participação dele é possível mediante o espedaçar, como Cristo diz, esse é o meu corpo que foi partido, mediante o espedaçar do corpo do Santo Filho de Deus. Ele acha que está participando do pão que ele comprou da padaria, que é mais uma coisa qualquer. Ele não consegue entender que é aquele sangue que, ao ser furado o lado do Jesus, é derramado. E que ele, ao ser partido, dia vira noite. Tamanho assombro. Participa de algo comum, irrefletido. Não consegue entender que o caminhar-se, dirigir-se à mesa do rei, não é para qualquer um, e foi um caminho pavimentado pelo sangue. E participar é com senso de privilégio. Que privilégio poder ser convidado à mesa do rei. Que privilégio que, a semelhança do que aconteceu com Esther, lembra? Quem lembra da história de Esther? Que o rei estava dando um banquete e ela, tremendo, apavorada, eu não posso comparecer diante do rei sem ser convidado. Eu não posso, porque se o rei não estender o cetro em minha direção, eu serei morta. Que privilégio o rei messiânico que está sentado à destra do Pai, cuja profecia Jacó disse, o cetro de equidade nunca se apartará de Judá. Judá, o leãozinho, o cetro estará na mão dele. Ele inclinou a sociedade adquirida, como Pedro diz, não comprada com preço de sangue de ovelha e bode, mas com sangue precioso e imaculado do Filho de Deus. Privilégio, e a gente trata como se não fosse nada. Deixar de estar em celebração no domingo do Senhor é como deixar de ir para um convite de uma festa. Ah, eu não pude ir. Não há um senso de pertencimento. Porque o culto dominical, meus irmãos, embora não seja um culto salvífico, como as missas católicas se propõem, a participação nelas te salva. Não, no nosso culto, salvos participam. O participar do culto, especialmente no chamado Domingo do Senhor, é declarar: o Senhor governa. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas nesse dia que o Senhor disse, esse é o dia em que você vai descansar dos seus labores, esse é o dia que você vai descansar dos seus afazeres particulares e vai dedicar sua mente e seu coração a mim. É você declarar, ele está governando a minha agenda. Ele está ditando o ritmo da minha vida. Por isso eu estou lá. Eu poderia estar em qualquer lugar, no cinema, no Maracanã, eu poderia estar em qualquer lugar. E não necessariamente eu estou falando de estar em qualquer lugar como um ato pecaminoso. Não. Mas a declaração de que, não, fulano, a vida dele é só... Não, sim, eu estou lá porque é ele que governa. E naquele dia foi convencionado desde a igreja primitiva, quando se reuniam no domingo do Senhor. Não podemos tratar disso como uma trivialidade, mas entender
o senso de privilégio, de pertencer, de poder ouvir que somos ovelha do pastoreio do Senhor. Porque o pastoreio do Senhor, não se engane, meus irmãos, como ele diz em Apocalipse, o Senhor se move no meio da sua igreja. E quando ele está falando lá no meio da sua igreja, algum vai falar, não, mas a igreja sou eu, ele está falando. A igreja de Éfeso, de Esmirna, Laodiceia, e etc, e etc. Ele está falando de igrejas que se reúnem em lugares. Ele não está falando da igreja invisível, essencialmente. Ele está falando que anda no meio das igrejas que se reuniam em Esmirna, em Laodiceia, em Pérgamo. Ele anda. E eu ando lá. Você anda aqui. Nós andamos com ele. E aqui, com ele, não com o pastor A ou o pastor B. Vocês são ovelha do seu pastoreio. Vocês são rebanho do Supremo Pastor. Então, ele diz, está tudo preparado. Não é você que vai preparar a participação em si, dar lugar nesse banquete. O banquete foi preparado muito antes e estes já haviam sido informados de maneira antecipada. O Senhor disse, em Gênesis 3, o nascido de mulher pisará a cabeça da serpente. Tudo que está de cabeça para baixo, eu reordenarei. Tudo está pronto. O cordeiro que foi morto antes que o mundo fosse criado, diz em Apocalipse. Tanto comer essa ceia vos suscita a sua ira, e nós lemos para as ruas e becos da cidade. Então, ele irou-se pelas desculpas que foram dadas. Irou-se. Pensando naquele contexto, um casamento não acontece de um dia para o outro. É tudo preparado, cortejo, negocia-se dote, se vai para as terras, tem uma viagem para buscar, para trazer para a terra. Então não dá para o cara chegar assim de um sábado para domingo e falar, ih, rapaz, vou casar. Não tem essa conversa. É tudo prévio. Ninguém compra, como o outro deu a desculpa, não, que eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Ninguém compra sem vê-la atuando, arando a terra antes. E aquela junta lá? Não vou levar aquela lá. Ninguém compra um campo à noite sem verificar a terra, se a terra tem nascente, se o que planta é possível nascer, de maneira que naquele único dia precisaria verificar a terra que havia comprado. Já comprou, irmão? Vê depois. Tá lá, pô, já tá comprado. Vê depois. Então ele se ira, a recusa é indesculpável. Tenho que verificar os meus investimentos, as terras recém-adquiridas. Eu vou fazer um test drive, testar o meu novo equipamento, as juntas de boi. A ceia era sempre no início da noite. Seria possível que esse convidado tinha tanta dúvida quanto o negócio que fez, que mesmo de noite ele preferiu arar a terra para testar as juntas do que cumprir o combinado de antemão? Eu sou recém-casado, tenho que curtir a minha jovem esposa, o meu casamento. Ainda estou em lua de mel. O terceiro convidado segue o mesmo caminho dos dois. Ele tem algo mais importante do que atender o convite. A verdade é que aqueles para quem o banquete estava preparado não reconhecem o valor de quem lhe convidou e lhe preparou a mesa. Eles não o conheciam. Nas palavras de João, ele veio para os seus, mas eles não o receberam. E em harmonia com o Evangelho de Lucas, aqui é uma figura direta aos judeus que o Senhor vem avisando desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, que vinha. E quando chega, eles não o recebem. Dignificando os indignos, sentem-se à mesa.
Neste ponto, ao declinarem, o Senhor irado manda: saiam às ruas e tragam dos becos da cidade pobres, aleijados, cegos e coxos. Especialmente aleijados e cegos, eles ficavam para fora da cidade. Os pobres ainda mendigavam dentro da cidade. Mas esses que tinham algum defeito físico eram ainda mais marginalizados na sociedade da época. Então, esse senhor que oferece o banquete, ele promove um escândalo. Na minha mesa vai estar o aleijado, vai lá fora e traz. Na minha mesa vai estar o cego, vai lá fora e traz. Na minha mesa vai estar o pobre, vai lá fora e traz. Na minha mesa estarão aqueles que de modo algum poderão retribuir o grande benefício que eu ofereço. De modo algum, o Wellington poderá retribuir o benefício de ter um lugar na mesa. De modo algum, Marcelo poderá retribuir o privilégio de ser contado como ovelha do pastoreio do Senhor. De modo algum, Célia, que você tenha a dar ao Senhor por todos os benefícios para contigo. Mas você pode, Paula, retribuir o lugar que Deus te deu? Talvez Carlos trabalhe tanto, consiga, né, Carlos? Retribuir, né? Evânia, Flávio, talvez vocês possam, né? Pastor Roberto, o imparável, trabalha tanto, corre tanto, faz tanto, talvez esteja pensando, eu vou retribuir o preço impagável. Ninguém pode. É estes que o Senhor coloca. Vale ressaltar que é apenas uma questão didática a substituição dos que recusaram aqui, representando os judeus, pelos pobres, coxos, cegos e aleijados. Aqui representando os gentios, indignos, pois sempre foi o plano de Deus a salvação e redenção do mundo. Gente de todas as tribos, línguas, raças e nações. Mas ainda assim, com todo esforço, ainda assim, por mais que nós estejamos engajados em evangelização, por mais que nós estejamos orando pela conversão de parentes, amigos, por mais que nós estejamos ofertando missões ao redor do mundo, por mais que muitos estejam sentados neste primeiro domingo de agosto ao redor da mesa, o servo de Deus ainda diz para ele: Senhor, ainda há lugar. Ainda tem aquela pessoa que você está orando, Marcelo, que não está se sentando à mesa. Ainda tem aquela Benassi que você está nas suas mentes, nas suas orações, aquele colega de trabalho, aquele seu parente, ainda está faltando ele. O lugar dele ainda está vazio. Ele ainda não ouviu o convite. Ainda está, o meu filho ainda não está sentado. Há quantos amigos que ainda não sentaram, que o lugar, porque o pai diz, na casa do meu pai tem muita morada, tem muito lugar, a mesa é grande, pode vir, venham todos, venham você que está cansado, venha, pense neles que não estão à mesa, pense neles que sequer sabem que existe o convite. Pense no privilégio que você tem e talvez não esteja compartilhando que há um lugar na mesa. Há muitos lugares. Vai e traga mais. Na casa do meu pai tem muitas moradas, boas novas. Ele quer a casa cheia. Como está registrado em Apocalipse 7:9, depois disso eu olhei e diante de mim estava uma multidão, uma grande multidão que ninguém podia contar. Gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Vá buscar
Vá, meu irmão, pelos becos. Vá, minha irmã, pelas vielas. As vielas podem ser a porta na sua casa, do quarto do seu filho que está fechada. O beco pode ser o quanto ele está se esgueirando de você. Pode ser um sobrinho, um neto, um parente, um amigo de trabalho. O beco pode estar muito perto de você. Você pode não ser preciso, como esse servo do grande banquete, sair da cidade para trazer alguém para a mesa. Pode ser o limpador da sua piscina, marido. Vá e tragam. No entanto, para aqueles que rejeitam, a sentença foi dada. O que crer será salvo. O que não crer já está condenado. Ele não será. Ele já está. Ninguém que tenha rejeitado o convite da graça tomará lugar ao reino, diz. Porque eu te digo, verso 24 do capítulo 14, a vocês que nenhum desses homens que foram convidados e rejeitaram o precioso convite da graça provarão a minha ceia. Lembrando o que ele diz em Lucas 22, eu desejo o reino. E estes, ele fala, os que rejeitam o santo convite não estarão nessa ceia. Mas para os que sentam à mesa, há de se considerar algumas advertências. Lucas 14, 26, a gente pensa ainda no custo do discipulado. Se alguém vem a mim e tem algo mais precioso, né? Se alguém vem a mim e ama mais pai, mãe, mulher e filho, seus irmãos, suas irmãs e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é inegociável, meu irmão. Nós cantamos, né? Precioso Jesus. Eu amo o som da sua voz. Ama mesmo? Com que frequência busca ouvir o som da sua voz? O quão próximo estar da sua voz, do alcance da sua voz? Ou será que a voz dele só chega até a você incidentalmente? A gente estava estudando a semana passada as profecias, né? Os profetas, os dois. A voz dele só vem até você quando alguém levanta falando em língua, apontando o dedo. Porque a voz dele está na sua mão. Está na sua mão aí, Marcelo. E eu canto, eu amo tanto a sua voz, mas eu não ouço a sua voz. Os salmistas, né, diziam, quanto eu amo a sua lei, ela é minha meditação noite e dia. Tinha um prazer em ouvir Deus na sua palavra, porque eles criam que a Torá era a palavra de Deus. Eles criam que os salmos eram palavra de Deus. Eles criam. Então, quando eu estou lendo, ou quando estão lendo para mim, como acontecia nos templos e na sinagoga, eu estou ouvindo Deus. Eu amo o som da tua voz. Então, se você ama, se há alguém ou algo que é mais precioso, que está ditando e governando a sua vida, sinto muito, Lucas 14, 26 diz, olha, você não pode ser discípulo dele. E atenção para o que o versículo diz, porque não é uma questão de vontade, é um atestado de incapacidade. Parece pouca diferença, mas é diferente. Jesus fala, vocês não podem. Se vocês têm algo mais precioso, vocês não terão força para ser meu discípulo. Se algo é mais precioso do que estar comigo, vocês não vão conseguir. Vocês não têm força para isso. Lhes é impossível ser meu discípulo. É questão de poder. Vocês não podem, porque algo te atrai com mais força. Algo vence a sua vontade. Porque esse algo, quem viu o Senhor dos Anéis, né? My precious. Né? Via o anel, é o anel atraindo todo mundo queria o anel. My precious.
Está morrendo, o anel está matando, está sugando a vida, está definhando, está morrendo, mas é o meu precioso, morro com o dente fincado ali. Aquilo está matando, mas é o meu precioso. É como o vício, a gente está falando hoje desses vícios de bet. A pessoa está indo, é a agiota na porta, o saldo do banco, é o cheque especial, é a comida, daqui a pouco alguém vem buscar o carro, vem buscar a moto, mas ele não consegue. Há algo governando que não é o Senhor. Segundo ponto, para aquele que aceitou o convite, não pense que aceitar esse convite é para uma vida fácil. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus, porque nenhum soldado se deixa envolver nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Suporte comigo o sofrimento. Paulo, noutro lugar, ele diz: a nós foi dado o privilégio, mais uma vez a palavra privilégio nesta noite, de não somente crer, mas de padecer em seu nome. Sim, sofrer em Cristo e por Cristo, pela causa do Evangelho, é privilégio. Porque tem gente que sofre por aquilo que não produz vida. Tem gente sofrendo, tendo o sofrimento sobre sua vida, sobre sua família, testemunhando dia após dia o sofrimento por algo que perece. Nós temos o privilégio de que ainda soframos. Desde agora já nos está garantida, como diz Paulo a Timóteo, a coroa da vida. Não somente para ele diz, mas para todos aqueles que perseveram. Então, sim, sofrer é privilégio, então sofra como bom soldado de Cristo. E caminhando para o fim, para que nós venhamos a participar da ceia, o texto que refletimos é uma observação, ou até mesmo uma advertência que Jesus faz após um dos convidados na casa exclamar: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Está lá no verso 15 que nós lemos. Talvez se sentindo um privilegiado ou alguém especial. Jesus deixa claro que a nossa aceitação ou não do convite gracioso não faz diferença. Ele levará a cabo o seu plano eterno. E terceiro, uma última observação muito importante. Após a recusa dos convidados, Jesus traz para a mesa aqueles que, diante da sociedade da época, era considerada a escória, o pior dos piores. Pobres, viúvas, órfãos e filhos bastardos, os aleijados e cegos. Os coxos eram o que havia de mais desprezível na sociedade judaica do seu tempo. No entanto, são esses que se assentarão à mesa do rei, porque a dignidade vem dele. Ele nos dignifica a sentar à mesa. Com isso em mente, 2 Samuel, capítulo 2, verso 9, tem uma declaração de Mefibosete que vocês que estão acostumados a participar da ceia aqui conosco, com frequência eu repito. A declaração de Mefibosete, quando é chamado pelo rei humano, na ocasião o rei Davi, sendo Mefibosete um coxo, indigno, pária, não à toa em Lodebar, para preservar a sua vida e também ficar longe da indiferença da cidade santa. Mefibosete faz uma declaração de reverência. Ó Senhor, quem é o teu servo para dares a tua preciosa atenção? Eu valho tanto quanto um cão morto. A nossa dignidade para participar da mesa não existe. Sim, à semelhança de Mefibosete, nós não somos dignos de sentar à mesa do rei. Porque o meu comportamento não me torna digno. O seu comportamento não te torna digno. Mas pelo sangue de Jesus no Calvário,
pela aliança eterna, antes que tudo fosse criado, quando Deus decidiu reunir para si um povo, Ele nos escolheu e nos fez ovelha do seu pastoreio. Então participe com senso de privilégio, não como aquele que fala, bem-aventurados somos nós quando assentarmos no seu reino, mas que fala, graças a Deus por Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz assentar em lugares celestiais, amém? Chorar, os irmãos que puderem ficar de pé, vamos orar. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com meus irmãos, tempo de comunhão, tempo em que entoamos cânticos de louvores de gratidão ao Senhor, louvores que enaltecem e destacam, Senhor, a tua provisão, a tua bondade e o quanto o Senhor é o único digno de ser exaltado entre nós. E é assim que queremos, que só o Senhor seja reconhecido, que só o Senhor seja exaltado entre nós, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que o nosso coração, que a nossa mente, que nós venhamos a refletir no quão privilegiados somos de podermos ser contados como ovelhas do teu rebanho, podermos participar da mesa, Senhor. Nesse momento em que vamos participar do pão e do cálice, que o Senhor, através do teu Espírito, traga à nossa memória, não somente o precioso sacrifício que foi feito por pecadores e inimigos de Deus por natureza, mas também, Senhor, que haja em nossa mente a gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Oramos em nome de Jesus. O pastor Roberto vai estar distribuindo os elementos. Enquanto isso, o Felipe vai estar ministrando o louvor. Em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado
é sobre todos os tronos e domínios e poderes, teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, partiu, tendo dado graças, e disse: este é o meu corpo, que foi partido por cada um de vocês. Este é o meu corpo, que foi partido, o justo pelos injustos, para pagamento da culpa, para expiação do pecado. Participe comigo, tomai e comei. Aleluia. De semelhante modo, depois de ter ceiado, olhos nos olhos, com o traidor entre eles ainda, na noite em que foi traído, depois de ter ceiado, ele ergueu o cálice, olhando-os e disse: este cálice, esse fruto da vide, ele é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vós em remissão dos seus pecados. E esse sangue, como diz o apóstolo Pedro, não um sangue de cordeiro, não um sangue de bode, mas o sangue do único, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu bendito Filho. Bendito Deus, bendito Pai, bendito Filho. Este é o cálice da nova aliança no sangue de Cristo nosso Senhor. Tomai e bebei. Glória a Deus. O meu Senhor, dás-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça em meu coração, e me encheu de ternura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor.
por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque a despeito de nossas condutas, das nossas falhas, dos nossos erros, a tua mão e o teu rosto, a tua mão estendida e o teu rosto voltado para cada um de nós tem nos guardado, tem nos preservado, Senhor, e esta noite nos trouxe aqui para esse momento de celebração. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque tu és bom. A tua bondade tem nos seguido, a tua bondade tem nos alcançado, a tua bondade tem nos preservado, Senhor. E somos gratos, Senhor, mas faça-nos mais gratos a ti, Senhor. Concede-nos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana onde o Senhor, de fato, nós possamos declarar: Cristo reina em nós, Cristo reina em nossas vidas, Senhor. Guia os nossos passos, guia as nossas intenções, Senhor. Que os nossos planos, as nossas decisões sejam, Senhor, submetidas ao Senhor, ao teu senhorio, Senhor. Que quer com palavras ou ações, nossas atitudes glorifiquem e revele o Deus que servimos, Senhor. O nome do Senhor que está sobre nós seja conhecido através de nossas vidas, Senhor. E que esse grande amor que nos trouxe até aqui, a graça salvadora que nos fez família do Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que um dia nos convenceu de que o teu Filho bendito é o único caminho e a verdade e a vida. Seja com todo o povo que se reúne aqui, mas em toda a terra, não só hoje, mas até que o Senhor venha. Amém. Graças a Deus. Está terminado, meus irmãos. Lembrando, quarta-feira é dia de encontro.